Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. Meu nome é Matheus Santoro e eu tenho uma palavra do céu para o seu coração. O tema desse vídeo é Onde tem lixo, tem mosca. Eu tenho 3 objetivos principais aqui logo de cara para a gente começar. O primeiro é trazer um pouco de simplicidade, às vezes a gente lê a palavra de Deus e parece tão complexo, parece de uma forma que eu não consigo compreender. Eu quero tentar trazer um pouco de simplicidade, talvez como na Nova Ótica, quando a gente enxerga, a gente vê várias vezes os mesmos textos, e a gente cai num vício de achar que a gente já conhece, que a gente já leu, que a gente já tirou tudo que podia dali, e talvez se a gente enxerga por uma outra ótica, eu tenho uma resposta para aquilo que eu estou passando, para aquilo que eu preciso realmente resolver na minha vida, e de uma direção daquilo que é a vontade de Deus para minha casa. E por último, trazer uma linguagem prática, aquilo que eu aprendo, o que eu leio, o que eu estudo, mas como que eu aplico isso no meu dia a dia? Esses são os meus objetivos, mas pode ser que nada disso aqui eu consiga fazer. Se nada disso eu conseguir fazer, eu quero que a gente saia pelo menos mais apaixonados pela palavra de Deus. Amém? Antes da gente começar esse vídeo, eu quero fazer um convite para você. Curte esse vídeo, compartilha, leva essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder, porque é a palavra de Deus e eu tenho convicção de que ela pode transformar a vida de alguém e pode ser a sua também. Eu quero convidar você a abrir em Salmo 23. A gente tem uma informação importante em algumas Bíblias que diz que esse é um Salmo de Davi. Nem todo Salmo foi escrito por Davi, mas este foi. E é neste texto onde ele traz uma analogia comparando nosso Deus a um pastor de ovelhas e a igreja como os ovelhas. Só que é interessante porque quando a gente olha para a história de Davi, a gente sabe que ele foi, de fato, um pastorzinho de ovelhas. Ele exerceu o ofício de um pastorzinho. E ali ele fala com quem tem propriedade. Então, muito mais do que uma analogia ou uma alegoria, ele estava falando daquilo que ele viveu, ele conhece o ofício de um pastorzinho. E ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aleluia, glória a Deus pela sua palavra. Eu quero redobrar a atenção de vocês que estão aqui comigo neste versículo 5, que é quando ele fala: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo. Mateus, o que significa esse unge a cabeça com óleo? A gente sabe que é sobre uma bênção, a gente sabe que é sobre uma proteção, mas o que significava naquela época para um pastorzinho de ovelhas? E eu fui estudar. Sabe o que eu descobri? Que a ovelha, de fato, é um dos animais mais inofensivos, que sofrem ataques de todas as formas, porque ela não consegue se defender. E o que acontece é que o pastorzinho de ovelhas, ele realmente colocava esse óleo na cabeça das ovelhas para evitar que moscas entrassem nas narinas e nas orelhas e ali colocassem os seus ovos. Quando elas colocavam os ovos e elas começavam a evoluir, se transformar em larvas, aquela larva, ela causava tanto transtorno na cabeça das ovelhas, e há relatos que algumas ovelhas, elas batiam a cabeça em pedras, em árvores, para tentar tirar aquele transtorno que estava na cabeça das ovelhas. Então, olha isso aqui. Quando o salmista escreve pra gente: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e ele vai ungir a minha cabeça com óleo, o que ele está dizendo para mim e para você é: eu protejo você, eu guardo você, eu escondo você, eu livro você, eu sei tudo aquilo que está indo entrar na sua cabeça para te trazer transtorno, eu sei tudo aquilo que é pequenininho, que vai contra você, que parece inofensivo, mas afeta você a ponto de você ficar desesperado. Eu tô com você quando existem ursas e leões atacando você, mas eu tô com você quando existem coisinhas pequenas que eu sei que tiram você da minha presença. Eu sou o seu Senhor, eu sou o seu pastor, eu unjo a sua cabeça com óleo, eu tenho tudo que você precisa para te proteger. Isso é maravilhoso. Só que o que me chama a atenção nesse texto é quando ele faz ele traz essa proteção, ele está falando da mosca. Só que dá uma olhada nisso aqui. Quando eu olho em Eclesiastes, capítulo 10, eu vejo mais uma vez esse animal, esse inseto sendo mencionado na Bíblia.
E ali ele diz, no verso 1, diz, assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que sabedoria e honra. E esse contexto aqui, ele está ensinando para a gente que algo muito pequeno estraga algo grandioso, mas eu quero, mais do que olhar para essa perspectiva, eu quero olhar mais uma vez para esse inseto. A gente viu em Salmos a mosca sendo associada àquele que causa transtorno, e agora a gente vai em outro livro, em outro tempo, e ele, mais uma vez, ele traz um inseto, ele traz a mosca sendo associado a algo negativo. E toda vez que algo se parece com um padrão na Bíblia, isso me levanta um alerta e diz, eu preciso olhar para isso aqui, porque Deus está querendo me falar alguma coisa nesse lugar. E aí eu descobri algo que pode ser que exploda a sua cabeça do mesmo jeito que explodiu a minha, porque quando eu olhei para o Novo Testamento procurando esse padrão, eu não encontrei. Só que existe uma passagem que eu quero dividir com vocês agora, que vai talvez mudar a sua ótica de tudo aquilo que você já viu. Tem isso aqui, Mateus 12, versos de 22 a 24, Jesus está na terra, ele está operando sinais, milagres, maravilhas, e é impressionante, porque em algum momento ele está expulsando o demônio de um homem. Pega isso aqui, verso 22 diz assim, eu estou lendo na NVI agora. Então, trouxeram-lhe um possuído por um demônio, cego e mudo, e ele o curou, de tal modo que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão espantada dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este indivíduo não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, o príncipe dos demônios. Mateus, o que isso tem a ver com a mosca em Salmo, com a mosca em Eclesiastes? Para tudo que você está fazendo e olha para mim. Quando a gente olha para a etimologia da palavra, sabe o que eu descobri? Que Beelzebul, ele significa uma junção de duas entidades, Baal e Zebub. E Zebub significa Senhor das moscas. E o estudo começa agora. Esse vídeo, de fato, começa agora. Porque onde tem lixo, tem mosca. E daqui eu tiro 3 lições que a gente pode aprender com tudo isso aqui. A primeira lição que Deus colocou no meu coração, e eu acredito que vai fazer sentido para você, é coloque o lixo para fora. Entende isso aqui? Mateus 23, 26 diz, fariseus cegos, lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Eu não sei se você já teve a oportunidade, mas quantas vezes eu já me peguei fazendo oração, fazendo campanha, dobrando o joelho e pedindo para Deus, Pai, eu preciso de ajuda, porque os meus pensamentos são maus, Pai, eu preciso que o Senhor me socorre, porque meu pensamento é tão acelerado, eu não consigo me concentrar, eu não consigo tirar tempo para orar, eu não consigo parar para ler, eu não consigo me concentrar em todas as coisas, e tem tanto pensamento mal, eu tenho tanta angústia, tenho tanta ansiedade, e o Espírito Santo veio com os 2 pés no meu peito e falou na mesma hora, falou, Mateus, e se você parasse um pouco de abanar um pouco dessas moscas que estão na sua cabeça e tentasse colocar o lixo para fora? E se você começasse a rever quais são as pessoas que você conversa, quais são os grupos que você ainda frequenta, quais são os tipos de pessoas que você traz para sua casa, quais são os conselhos que você recebe, quais são os lugares que você está colocando os seus olhos, porque tudo isso está alimentando um lixo que está virando um habitat natural para se colocar ali ovos, larvas, e tudo isso causar um transtorno gigante na minha cabeça. Então, o que o Espírito Santo falou para mim, e eu acredito que deve estar falando para você agora, é reveja se esse lixo que você está tentando abanar as moscas não está dentro de você. Comece a fazer uma reflexão daquilo que você está carregando, aquilo que está te alimentando, porque pode ser que você está tentando afastar um monte de coisa, só que aquilo que está atraindo está dentro da sua própria casa. Quem é marido aqui vai ouvir, vai lembrar de quando a mulher falava, meu amor, coloca o lixo para fora. Se lembre disso. Às vezes, essa mosca, ela está tão atraída para esse lixo, e a única coisa que a gente precisa fazer é colocar o lixo para fora. Então, onde tem lixo, tem mosca. Só que a segunda lição que eu aprendo com tudo isso aqui é algo que eu aprendi com a minha mãe. Quando eu era pequenininho, a minha mãe falava algo que mudou a minha forma de ver o mundo, e agora mais ainda. E eu acredito que você vai lembrar de quando alguém falava para você assim, onde boca fechada não entra mosca. Tiago 1,19 diz, sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. E o mais importante a gente entender que ele está falando com os irmãos. Ele está falando para quem é da igreja. Ele está falando para quem quer viver uma vida cristã na prática.
Agora, entende isso aqui. Se boca fechada não entra mosca, o que ele está falando para mim e para você é quantas vezes a gente já fala o que não deveria falar, escuta o que não gostaria de ouvir, e a gente está ferindo pessoas, causando mágoas, consequências dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, e aquilo lá vai carregando, e a gente vai levando por anos e anos e anos palavras que não deveriam ter sido faladas. O que ele está me dizendo e que ele quer dividir com você também é: meus irmãos, sejam prontos para ouvir e tardios para falar, tardios para irar-se. Quantas vezes a gente não cai porque a gente está irado em abrir a boca mais do que deveria? Porque se a boca fala que o coração está cheio, eu preciso rever, porque aonde tem lixo, tem mosca. Se eu estou soltando um monte, se eu estou vomitando um monte de palavra, se eu estou vomitando nas pessoas um monte de lixo, significa que essas moscas, elas já entraram, ela já está dentro de mim, está fazendo parte daquilo que é aquilo que sai de mim. Está fazendo sentido para vocês, sim ou não? Então, onde tem lixo, tem mosca. A primeira lição que eu aprendo com tudo isso aqui é que eu preciso colocar o lixo para fora. Eu preciso pedir para Deus fazer uma limpeza, uma purificação de dentro para fora. Eu preciso pedir para Ele me mostrar onde está sujo, aonde que eu estou colocando a sujeira debaixo do tapete. Porque por mais que eu não esteja vendo, aquilo atrai as moscas e aquilo ali perturba a minha cabeça. Só que eu preciso tomar muito cuidado com aquilo que eu falo. Pode ser que eu esteja ferindo pessoas, magoando pessoas, aquilo que eu falo para minha esposa, aquilo que eu falo para o meu marido, aquilo que eu falo para o meu filho, aquilo que eu falo para o meu funcionário. Quantas vezes a gente não se perde nas palavras porque a boca faltou essa sabedoria de ficar fechada enquanto a gente está irado. E a terceira lição que eu quero dividir com você é mel, lixo é lixo. Mateus, como assim? Lá em Salmo 119, 103, diz: como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Redobra atenção aqui agora. O que o salmista está falando para mim e para você é que a palavra de Deus, ela é como mel. E existe um ditado popular que diz que uma abelha, ela não perde o tempo dela explicando para a mosca que mel é melhor do que o lixo. E eu não sei vocês, com tudo que você vive, com tudo que você aprendeu sobre a vida de Deus, sobre a palavra de Deus, a transformação que Ele fez na sua vida, aonde Ele te tirou, o resgate que Ele fez, Ele está convidando a gente, eu e você, quando a gente olha para esse texto, é sair com todo esse conhecimento, não para bater boca com o diabo, não para sair caçando confusão com moscas, mas o que Ele está, até porque eles não vão se converter, eles não vão entender, a mosca não vai entender que mel é melhor que lixo. Mas ele está fazendo um convite barra uma convocação para mim e para você, que é: onde tem lixo, tem mosca. Só que eu preciso ser aquele que carrega o mel, eu preciso ser uma abelha que leva a palavra, que é o mel, em todos os lugares onde ainda existe lixo, porque esses lugares estão com enxame de moscas bagunçando a cabeça de milhares e milhares de pessoas. E eu tô aqui, e você tá aqui nesse vídeo para ser provocado a falar aquilo que traz vida, aquilo que traz renovo, aquilo que traz uma nova esperança. Eu e você somos essa abelha que carrega a própria vida de Deus. O mel, a palavra que é doce como mel, nós precisamos levar ele a todo povo, toda tribo, toda nação. Marcos 16, 15, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Essa é uma missão que eu tenho e que você tem. E muitas vezes a gente para se olhar e olha para dentro de si e começa a procurar uma resposta falando: meu Deus, mas eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer, eu não sei como falar, eu não sei nem o que fazer porque eu não estou pronto ainda. E o que Deus está me colocando aqui, eu preciso dividir isso com você, nunca foi sobre você, nunca foi sobre mim. Nunca foi sobre aquilo que a gente pode, nunca foi sobre aquilo que a gente consegue, porque se a gente procurar uma resposta de como a gente vai fazer, olhando para dentro, a gente nunca vai encontrar. Mas Deus me colocou aqui nesse vídeo, colocou você para você ouvir algo do céu que nunca foi sobre você, fui eu que te chamei. Se eu te chamei, eu te capacito, eu te levanto, eu coloco você aonde tem que colocar, eu falo as palavras na sua boca, eu transbordo através de você. A única coisa que eu preciso de você é que você esteja disponível para carregar o mel. Onde tem lixo, tem mosca, e que eu e você possamos ser cada dia mais pessoas que, ao invés de ficar sendo atormentada por moscas, ou ser aquela pessoa que só fala que não deveria falar, ou que simplesmente
guarda para si tudo aquilo que aprendeu, que a gente possa ser essas pessoas que vão transbordar, que vão levar o mel a toda criatura. E eu quero fazer uma oração junto com você agora. Senhor, meu Deus, Pai, eu te agradeço por mais este vídeo, mais essa palavra. Eu te agradeço por cada vida que está aqui, cada pessoa que está ouvindo isso aqui, que a gente possa ser confrontado naquilo que está nos alimentando, que a gente possa ser confrontado e coloque luz, Pai, no nosso coração, para que a gente possa enxergar onde ainda existe lixo que precisa ser limpado, que precisa ser purificado. Pai, faz uma renovação de dentro para fora. Eu abro o meu coração para o Jesus entrar e nunca mais sair. E ele fazer a limpeza que precisa fazer aonde quiser fazer. Pai, controla a minha língua, controla, Pai, a minha ira, para que eu não peque, para que eu não erre. Pai, que cada uma das pessoas que esteja ouvindo esse vídeo esteja recebendo um bálsamo de sabedoria, tendo clareza de aquilo que precisa ser limpado, de quando você fala e como deve falar, mas que principalmente a gente se lembre de quem nos chamou foi você, Pai. Pai, foi o Senhor que nos chamou, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos traz, Pai, toda a palavra que tem que ser dita, não importa aquilo que eu estou pronto, porque é o Senhor que faz através de nós. Eu oro em nome de Jesus que essa palavra toque o coração de alguém e provoque abelhas e abelhas que vão a todo tempo, a todo lugar, e onde tiver oportunidade, ser essa abelhinha que carrega o mel que é a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que essa palavra toque seu coração, que esse vídeo seja compartilhado. Então aproveita, curte, compartilha, divide, ative o sininho para você saber quando chegar mais vídeos aqui para você também. Meu nome é Matheus Santoro, meu Instagram é Matheus Santoro e o YouTube é Matheus Santoro Oficial. Fique por dentro de todas as novidades, mas nunca se esqueça disso aqui. Onde tem lixo, tem mosca. Seja abençoado, seja guardado, que ele te proteja em nome de Jesus. Amém.